Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Teologia. Estamos aqui com alguns alunos presencialmente que estarão no decorrer desta aula comentando, participando, interagindo. É muito bom estar novamente com vocês para nós crescermos um pouco mais. Nosso tema, Teologia Contemporânea. Fiquem à vontade para participar, tá? Vamos entender um pouquinho essa área dentro do campo teológico, que é uma expressão atual, né? Contemporânea já tem esse sentido, né? Nós vamos ver aqui no texto. E é muito importante nós conhecermos, nós como teólogos, nós temos que conhecer todas as vertentes possíveis. Não precisamos e nem devemos concordar com todas elas, mas é importante nós conhecermos, é importante nós saber dar as bases de cada linha, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos aqui nesse mesmo ambiente e houve um dia inteiro de teologia, né? Foram 5 professores palestrando, eu estava dentre eles e foi a reunião de alunos tanto do bacharel quanto da pós-graduação. Na época eu já estava realizando a minha pós-graduação. E eu vim dar uma palestra dentro de um dos assuntos, né, que foi sobre a teologia desde a Reforma até os dias atuais. Contamos aqui com uns 30, mais ou menos, 40 participantes, e ao final houve a pergunta, né, para o professor, né, a sabatina, né? Houve as perguntas para os professores. O tema que caiu para mim foi sobre a teologia na América Latina. Alguns foi da Reforma, outros foi o tema pentecostalismo. Para mim foi a teologia latino-americana e o neopentecostalismo. E numa das perguntas, ao final, um dos alunos veio e perguntou, mas ao invés de fazer a pergunta até para mim, perguntou para outro professor, querendo criticar a minha parte, né, minha fala. Aí quando me perguntaram, eu aproveitei e fiz a exposição. Porque geralmente as pessoas que vêm, alguns que vêm estudar teologia, alguns não vêm com o sentido e com o objetivo de ser um estudante, um pesquisador, uma pessoa que vai analisar as linhas teológicas. Tem muita gente que vem ainda com aquela, vamos dizer assim, com aquela veia, né, de ovelha, querendo saber doutrinas, né, querendo ser doutrinado. E o curso teológico não é para doutrinar. Para isso nós temos os pastores que estão lá ensinando as doutrinas, estão se esmerando para cuidar do rebanho, e cada ministério tem a sua forma de doutrinar, de ensinar as doutrinas. Aqui dentro do campo teológico nós estamos para ser mentes pensantes, para ser pessoas que vão analisar, vão sair da caixa, né, um pouquinho e olhar as expressões religiosas, as expressões de fé, as linhas teológicas. Eu não preciso concordar, eu posso ter a minha linha, eu posso ter a minha forma de pensar, mas eu tenho por obrigação, vamos dizer assim, sendo o teólogo, que nós vamos ver que o teólogo é aquele que é responsável por estudar as religiões, as expressões de fé. Eu tenho por obrigação de ter um conhecimento básico sobre essas linhas. Claro que no decorrer da minha vida, provavelmente, eu não vou me debruçar em todas elas, porque são muitas. Até por conta dessa novas existências, né, de forma de pensar, de analisar, de conjecturar sobre o divino, né, sobre o espiritual. Mas no que eu puder fazer análise, pesquisar, para eu estar por dentro quando me perguntarem, é muito interessante, né? Imagina perguntar para um médico, né? Ô meu, essa doença aqui, o que significa? Mas ele fala, nunca vi isso daí. Então, é um problema, né? É um problema. A Covid foi isso, né? A Covid pegou isso, né? Pegou os médicos muito desprevenidos por conta justamente disso. Eles não sabiam lidar, que era algo novo. Aí muitos estavam pesquisando sobre ela, passaram a pesquisar, passaram a estudar, passaram a entender melhor. Então nós também, imagine perguntar alguma coisa dentro da questão de fé,
e nós não ao menos não ter visto, né? Ou não ter se interessado, porque eu estou ali focado no meu rebanho, né? No meu campo de ação, de atuação. Não, eu tenho que analisar, ser analítico. Então esse é o trabalho do teólogo, né? Uma das funções do teólogo é exatamente isso, é você sair da caixa, daquela análise tua apenas e fazer uma análise macro, né? Mais ampla. E é o que nós temos nesta linha, né, de pensamento da contemporânea. Porque se nós analisarmos ali biblicamente, tem muitos erros. Porém, ela se torna importante dentro de um campo filosófico, ela se torna importante dentro de um contexto que nos faz analisar essa investigação, nos traz esse desejo por investigar, por pesquisar. Então isso contribuiu, né? Então nós temos essas contribuições históricas. Não pode não ser a melhor hoje, né? Mas não precisamos concordar. Porém, no tocante ao surgimento dela, ela se tornou muito viável para os debates, né? Para fomentar os debates dentro do campo religioso, dentro do campo da fé. Vamos lá? Então, dentro da teologia contemporânea, que faz dá um parâmetro, né? De todas não todas, né? Mas algumas linhas teológicas. Ó, a atual teologia contemporânea recebeu a influência de inúmeras manifestações teológicas e filosóficas do passado. Então as principais correntes, né, é a teologia bíblica, essa é a base, né, para nós. Eu tenho certeza que todos nós que estamos estudando aqui, um dos objetivos é conhecer melhor as Escrituras. Eu tenho certeza que essa é a base, né, que você busca, que você deseja. Então, onde que a gente encontra isso? Dentro da teologia bíblica, que procura conhecer Deus pelos escritos, considerados como infalível palavra de Deus. Certo? Então, essa aqui, eu nessa minha carreira, né, de pesquisador da teologia, eu parei muito de pesquisar outras áreas para me aprofundar um pouco dentro da teologia bíblica. Por conta de uma frase que eu ouvi de um pastor, que primeiro nós temos que firmar a nossa teologia bíblica, depois a gente vai para a teologia sistemática, que dentro da Assembleia de Deus é as duas áreas bem pesquisadas, né? Teologia bíblica e sistemática. O problema é que muita gente está valorizando apenas a sistemática, apenas os teólogos, em detrimento à palavra. Daí isso se torna um problema. Por quê? Eu já vi em lives pessoas ensinando e as pessoas perguntam lá, o camarada fala da Bíblia. Fala, ó, a Bíblia mostra isso, falar, e no comentário alguém colocar lá, me indica um livro que fale mais sobre isso. Peraí, mas a Bíblia não é suficiente? Está ali na Bíblia e não está sendo suficiente. Eu preciso de um autor, eu preciso de um pastor renomado, eu preciso de um teólogo renomado falando para eu poder acreditar. Então esse é um problema, né, dentro do nosso campo. Eu tenho certeza que todos que estudam aqui, que depois vão assistir também esse vídeo, têm um grande interesse dentro da teologia bíblica. Por quê? Porque através do conhecimento bíblico a gente não é enganado, a gente pratica a verdade das Escrituras. Então esse é um objetivo primário, né? Conhecendo o perfil de cada um dos nossos alunos aqui, eu entendo esta área. Então quando eu fortaleço a minha teologia bíblica, o meu conhecimento bíblico, qualquer outro campo que eu pesquise, dando continuidade àquilo que eu estava falando, qualquer campo que eu vá analisar, eu não vou ter o erro, ou não vou incorrer no erro de cair em algo enganoso. Porque eu sei onde eu estou pisando, eu sei as minhas bases doutrinárias, eu conheço as doutrinas bíblicas, então eu posso ir para qualquer caminho que eu não serei contaminado. Agora, quando a teologia bíblica é fraca, né, qualquer vento de doutrina leva a pessoa a acreditar que é aquilo. Então, esse é um problema de nós não conhecermos as
doutrinas. Fica à vontade. Então, contrapartida, nós vamos ver alguns pontos interessantes aqui. Com o tempo, né, surge ali, o que deu base para a teologia contemporânea é a teologia católica. Então nós temos ali as teologias da moral, dogmática, bíblica e patrística. Então a linha teológica do catolicismo, ela tem um amplo, né, ela tem um amplo tempo de debates, né? Então, se você pegar literaturas aí, tem uma livraria que é muito boa, né? Ela é católica, que é a livraria Paulus, né? Paulus, a Loyola, né? Eles têm livros muito interessantes. E você vai ver que eles têm documentos muito fortes, ricos, né? No tocante à história, porque eles dominaram, né, aquela região, Alexandria, aquela região da Antioquia, por um bom tempo, através de Roma, né? Constantino unificou, teve posse de todos os materiais escritos, então eles desenvolveram a sua linha teológica. Tanto é que eu vi um padre falando que se você seguir os ensinamentos de Agostinho e de Aristóteles, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, a parte filosófica, você se torna um bom católico. Então você observa que eles tiveram como base aí quem foi quando a gente diz aí, Agostinho foi o maior teólogo, né? De fato, foi um teólogo extraordinário. Só que esse teólogo extraordinário teve muitos erros. Sempre eu falei para vocês dentro do curso, quem acompanha lá desde o início vai lembrar, eu sempre falei, analisem os teólogos com um olhar crítico, um olhar analítico. Por quê? Eles procuraram responder questões da época que hoje algumas coisas ficaram obsoletas, ficaram fracas, ficaram arcaicas, né? E aquilo que fica velho deixa de ser utilizado. Ninguém mais quer ir para a beira do rio, né? Bater roupa, né? Tem máquina. Então tem coisas que ainda é útil dentro do que eles analisaram, mas tem coisas que não, pensamento calvinista, pensamento até algumas coisas dentro do arminianismo. Então, por isso que nós como teólogos temos que fazer a análise sempre comparando com algo que não envelhece, que é a palavra, né? A palavra, ela é uma fonte inesgotável. Pode falar. Não, porque eu estava estudando agora nessa matéria aí, eu vi que Calvino foi o único cara que ou pensa igual ele pensava igual ele, porque tudo é consequência do pecado, mas isso a Bíblia fala já no começo. Sim. Mas o único que, desse monte de gente que passou por ali, que reconheceu isso, é o único cristão que acreditava na Bíblia. Ali não pegou muito o luteranismo, que vai ter também essa concepção. Da reforma ali vai ter essa concepção, né? Pegou ali mais Calvino, né? Para comentar alguma coisinha. Também estou na. Não, ele pegou mais Calvino ali para comentar dentro desse ponto, mas a teologia reformada pensa dessa forma aí, né? Nessa questão, que é uma questão bíblica. O problema são as interpretações errôneas posteriormente até dos próprios calvinistas, às vezes não de Calvino em si, que é a questão da predestinação, né? Que Deus elegeu uns para a salvação, outros para a condenação. Então é aí que eu falo para vocês ter esse olhar crítico, saber peneirar. Eu tendo um conhecimento bom dentro da teologia bíblica, que são as doutrinas bíblicas, eu posso caminhar por eu posso ler Calvino, eu posso ler Lutero, eu posso ler Karl Barth, eu posso ler teólogos contemporâneos, teólogos de todas as linhas, e o que fazer? O que Paulo diz? Não examinem nada, aceite tudo que o seu líder falar, que isso é verdade. Então, examinai tudo, reter o que é bom, exatamente. Então, por isso que nós temos que fortalecer essa área ali, para depois eu posso ir lá dentro da teologia católica e analisar alguma coisa, e se alguma coisa for útil para mim, eu pegar, eu ir dentro da teologia protestante, se alguma coisa for útil para mim, eu pegar, eu ir dentro de uma teologia natural, se alguma coisa for útil para algum momento, eu também
pegar e rejeitar aquilo que é ruim, que é mal, que não é bom, que não edifica, que não tem proveito. Então isso é importante dentro, principalmente o teólogo. O teólogo não é aquele que defende só a sua linha. Se ele quiser ser um apologista, aí sim. Aí ele fazer apologia, apologética, defender a sua forma de pensamento, aí é um ramo que eu posso seguir, né? que eu devo seguir, né? Porque a gente tem que fazer a defesa do evangelho, né? Mas eu posso também analisar, ser analítico, ser um pesquisador, ser uma pessoa que pensa sobre diversos tipos de assunto e não ser influenciado, não é? Então eu posso pegar a concepção, hoje está muito em evidência a questão judaica, né? Hoje o judaísmo, né? Antigamente você não ouvia falar de judaísmo dentro da igreja, né? De cultura judaica. Hoje está em alta. Por quê? Porque se analisa, né? Algumas questões para interpretação se torna muito útil. Tá certo? Eu não preciso me tornar um judeu, mas fazer essa análise é muito boa. É muito interessante, é para entender a cultura, o tempo, como eles pensavam. Me ajuda a compreender as escrituras também. Certo? Então, dentro da teologia protestante, né, reinterpretação da Escritura, somente a Escritura, a fé, Cristo e a graça, né, as 5 solas que depois nós vamos colocar ali, depois eu coloquei ali para vocês. Então, outro ponto importante que eu gosto sempre de frisar, uma coisa é a reforma, outra é o termo protestante. Tá? Reforma começou em 1200. Os pré-reformadores. Então começou muito antes. Quando alguns padres, alguns teólogos, né, começaram a observar que existiam erros e precisavam ser mudados. Então houve, né, Savonarola, se não me engano, Wycliffe, teve diversos, que agora não me lembro o nome de John Hus. Então, houve muitos pré-reformadores. Só que quem conseguiu, dar aquela explosão, né? Por quê? Porque teve auxílios, né? Políticos também, né? Foi Lutero. Auxílio divino, claro. E também teve auxílio, porque já estava os líderes, né, os líderes econômicos, alguns políticos, já estavam cansados, né, de sempre ter que mandar tudo para Roma, né, e só empobrecendo as cidades. Então houve também, né, essa parte política que influenciou muito no período de Lutero. Até porque Lutero é quase que divinizado dentro do nosso campo. Não? Lutero quase que divinizado. Porém, Lutero ele não quis mudar a igreja, né? Lutero ele acreditava na transubstanciação, que o sangue, o vinho e o pão se torna de fato o sangue e a carne de Cristo. Ele acreditava em alguns conceitos católicos. Ele não deixou de acreditar. Ele queria aperfeiçoar. Ele queria mudar o quê? Principalmente essa questão. Principalmente a questão das indulgências, né, que ele viu que era um absurdo, né? Como que estava a igreja, né? Quando ele visitou Roma, depois voltou para sua cidade, ele viu que era muito rico e o povo só empobrecia. Então aí até quando fala lá, às 95 ele foi lá e pregou, isso é meio shakespeariano, né? Na verdade essas teses ele ensinava, ele era professor de teologia. Ele ensinava essas teses. E muitas teses confrontavam aquilo que a igreja pregava, a igreja ensinava. E aí não foi aceito, né? Ele até foi chamado diante do Papa para se explicar e excomungaram ele, né? E aí o que aconteceu com Lutero, tempo de Lutero? Os seguidores dele, os alunos, né, deles é que fizeram uma revolução, né? É que fizeram aquele movimento. Aí quando eles excomungaram, ele ele não retornou, né? Mas a reforma não se deu por ele apenas, né?
Teve Zwinglio foi muito forte nessa questão também. Houve muito debate entre Zwinglio e Lutero. Calvino, posteriormente, também. Zwinglio foi o melhor teólogo. Ele tinha uma mente mais pensante, vamos dizer assim, do que Calvino. Só que Calvino tinha uma mente sistemática, ele conseguiu sistematizar a sua linha de pensamento teológico, fez com que ele crescesse muito mais. A princípio, Calvino utilizou do sistema de Lutero, que era o sistema de catecismo, perguntas e respostas, né? Que agora ele perguntava sobre um assunto, sobre a escritura, sobre a graça, e dava a resposta. Isso é uma didática, né? Que Lutero criou, depois passou a ser utilizada pela Igreja Católica também. Calvino começou assim, só que depois ele conseguiu sistematizar todo o seu pensamento doutrinário, né, teológico. Isso fez com que ele tivesse muito mais notoriedade, certo? Então isso é um ambiente que envolve a reforma. Por exemplo, Lutero criticou muito os judeus, né? Lutero criticou muito. Lutero tinha muitos pensamentos dele que era católico, então por isso que eu falo para vocês, nós temos que olhar, examinar tudo e reter o bem. Então, até os pensamentos, né? Os pensamentos, não é culpa de Lutero, mas os pensamentos de Lutero fez com que, posteriormente, esse pensamento dele fosse usado até por Hitler, né? Então, não é culpa de Lutero. Não estou falando que Lutero é o culpado. Mas o pensamento dele em relação aos judeus deu base, né? Deu base para se apoiar, né? Para Hitler também se apoiar. Outro sim, protestante, ali que eu falei. O que é o protestantismo? Protestantismo, ele aconteceu, essa palavra, né, protestantismo, ela surge nesse período da reforma. Essa palavra protestante não surge com Lutero, não surge com os Zwinglio, não surge com os pré-reformadores. Até hoje você ouve as pessoas falando, nós somos protestantes porque protestamos contra o pecado. Você já ouviu, acho que crente falar isso, né? A igreja está deixando de ser protestante porque não protesta mais contra o pecado. Ou seja, ele não conhece nem a história, né, na verdade, né? Porque protestante, por que surgiu essa palavra? Justamente porque o calvinismo cresceu muito, ampliou, e aqueles que não pensavam como calvinista, crente, né, que não tinham a mesma ideia do calvinismo, as 5 vias lá, né, de Calvino, 5 solas. Não é 5 solas, é outra. Vias também não, porque vias é de Tomás de Aquino. Solas é a máxima da reforma. As 5, a tulipe lá, né, que é dentro da soteriologia, né, que é depravação total, eleição incondicional, eu só esqueci o nome, né, que se dá. Então, quem não pensava igual Calvino foi obrigado a se retirar da cidade, da Suíça, lá de Zurique, acho que é Zurique, se não me engano, da Suíça, foi obrigado, foram perseguidos. Ou seja, calvinistas, cristãos, vamos colocar esse termo, cristãos matando e perseguindo cristãos. A gente fala muito do catolicismo perseguindo, né, o cristianismo, os cristãos, né, aqueles que não... Mas nós temos dentro da nossa história cristãos perseguindo cristãos, somente porque não pensava da mesma forma que o outro pensava. Nós temos que entender, aí quando eu falo isso aí, alguns até se espantam, né? Temos que entender que o povo, cada vez mais no passado, eles eram mais primitivos. Não eram tão civilizados, porque eles viviam em um ambiente de guerra. Então, para eles fazerem guerra ou agir de forma... era fácil, não era difícil. Hoje nós estamos mais civilizados, né? Graças a Deus. Nós estamos um pouquinho mais. Por causa das consequências. Exatamente. Nós estamos um pouquinho mais civilizados. Mas ainda
como você falou, consequências. Se não fosse as leis, se não fosse... Aí nós também provavelmente poderíamos ser iguais a eles. Mas aí o que aconteceu? Esse grupo de cristãos foram para a rua protestar, porque estavam sendo expulsos da cidade, sendo que eles tinham o mesmo Deus, serviam o mesmo Deus, tinham a mesma palavra, só porque não acreditavam nas 5 linhas de pensamento. Então, observe, daí que surge a palavra protestante, porque o povo foi lá para as ruas da Suíça em massa protestar contra esse sistema que estava oprimindo, por uma questão teológica. Aí, como é na época da Reforma, nós passamos a olhar a história lá atrás, simplesmente envolvemos tudo junto, né? A Reforma Protestante, porque Lutero colocou as 95 teses, sendo que protestante não tem nada a ver com Lutero. Tá? Mas você, como teólogo, tem que saber. Então, Lutero não quis protestar contra nada, Lutero quis apenas reformar algumas coisas. Então, a protestantismo aconteceu dentro do meio, vamos usar o termo evangélico, o termo cristão, porque de diferenças teológicas, doutrinárias, tá? Estavam expulsando. É interessante, né? Como que o ser humano que entende a palavra, que a palavra ensina o amor, tem essas atitudes, né? Deus disse que sempre haveria um pobre, né? A gente tinha que sustentar os mendigos, eles resultaram. Quem não arrumasse emprego ou aprendesse um trabalho, era expulso, não podia viver com mendigo. Totalmente contra, né? O contexto. Agora, que nós temos. Seria se eles pegassem a Igreja Católica e mudassem. Aí seria uma reforma. Não houve, né? Não houve. Só houve. E houve o título, né? Ficou o título Reforma Protestante, posteriormente. Claro que quem cunhou esse título isso é dentro da história posterior, né? Dentro deles ali, o que houve foi cisma, né? Dentro do tempo deles. Mas nós, analisando o contexto, nós que eu digo, os teólogos posteriormente, né? Analisando o contexto, criaram esse termo de reforma. Acho que até no tempo deles, né, criaram esse termo, mas na verdade foi um cisma. Tanto é que a Igreja Católica vai criar contra a reforma, para tentar expandir mais o catolicismo e tentar brecar um pouquinho mais a expansão dos protestantes, vamos colocar esse termo, porque daí fica correto, é correto falar reforma protestante, só que nós temos que entender que a questão da reforma é uma coisa, e o protestantismo surgiu um pouquinho depois, dentro desse período de reforma, mas de um outro viés. Não é católico contra, vamos usar esse termo, evangélicos, e sim evangélico contra evangélico, dentro desse ponto. Então, isso aí nós temos que entender. Basicamente uma reforma, então. Exatamente. Aqueles que saíram das assembleias depois que trocamos É a reforma, né? É aquilo que a gente estava comentando no começo. A reforma protestante agora mudou o sentido, já ficou tudo aquilo ali. Ficou envolvendo esse tempo, né? Esse período. Exatamente. Quando você pega alguns livros, você vai ver isso. Tem até o livro do Alistair McGarry, depois eu coloco lá, que é Teologia, Filosofia. Achei bem interessante. Ele coloca uns pontos bem interessantes. A teologia natural ou teodiceia baseia-se na razão humana. A teodiceia é um amplo, né? Por que o mal existe, né? Então vai pegar essa linha aí, que é bem amplo também. É dentro do campo filosófico, certo? Vamos lá um pouquinho mais. Então as principais correntes ou tendências teológicas, nós temos ali dentro do livro que nos trouxe, a teologia especulativa e a teologia mística, né? A tomística e a mística, que é uma das perguntas lá, né?
Então, o estudo sintético e a especulativa, ou a tomística, né, é um estudo sintético e filosófico dos textos sagrados. Exemplo, teologia tomística de Aquino, né? Tomística Tomás de Aquino. A teologia contemporânea origina-se diretamente do método especulativo e desde a Reforma Protestante tem tomado várias direções, seja modernista, neomodernista, teologia da esperança, do evangelho social, cristianismo sem religião e teologia da morte de Deus. Então a teologia especulativa, ela visa o quê? O lado filosófico, né? De onde vai ser uma grande influência justamente na teologia contemporânea, que vai para o lado filosófico, né? Vai para o lado da análise filosófica, da razão. Certo? A teologia mística já é a contrapartida disso, né? Que ela está ligada à experiência religiosa com a divindade por meio de visões, êxtases, né? Êxtase é outra coisa. Êxtases. Experiências sobrenaturais. Isso, profecias, estigmas, ou seja, o sobrenatural, o mundo espiritual, aquilo que... Por isso que o lado místico, né? O lado místico, tá? Lado espiritual. Eu passei por isso aí. Eu tive uma conversão sobrenatural. Certo? Por isso que ninguém tirou na minha cabeça que as coisas do Senhor existem. Para mim, eu presenciei. A Bíblia fala, bem-aventurado, não me lembro se é assim, aqueles que não viram e creram, mas eu vi. Essa palavra mística, geralmente, nós temos quase como um pejorativo, né? Mas não é místico, só está dizendo aquilo que do sobrenatural, de uma experiência que não se explica pela racionalidade. Pode falar? Não. Vontade. Era isso, não? Sim. E isso, tanto uma contra a outra, é interessante você analisar. Eu acho muito interessante a parte filosófica. A argumentação, a parte que nós conseguimos ter essas análises racionais. Mas também a parte espiritual é muito mais superior, no meu ver. Para mim é muito mais interessante. Tá certo? Por isso que tem esses dois lados. O problema é seguir um lado só e em detrimento do outro, né? Por exemplo, quem conseguiu ali desvencilhar um pouco o pensamento teológico do pensamento religioso na modernidade foi Immanuel Kant. Immanuel Kant escreve lá livros sobre a pura religião, a pura razão e sobre o belo, né? Então ele define essas três áreas que hoje é muito estudada dentro da filosofia. A razão, né? A parte da religião e a parte a crítica da razão, a crítica à religião e a crítica do belo, né? E a parte estética. Então essas três áreas muito estudadas dentro da filosofia. Mas quando a gente pratica o cristianismo, você vive essa teologia mística. Sim. Você tem revelação, você sente a presença do Senhor, você sente ser chamado lá para o quarto para orar, sabe? Então, uma está ligada com a outra também. Sim, não, se você pegar o Novo Testamento ali, mostra as experiências, né? Místicas de muitos, né? Paulo, João, né? Mas, entre outros. Então isso daí é um ponto muito interessante. No campo, somente na Reforma Protestante, esses grupos já se dividiram. Por exemplo, a Reforma Protestante, ela surge, o que acontece? Com a Reforma surge mais universidades e as pessoas começam a analisar, pesquisar, estudar cada vez mais, só que começa a formalizar. Então o evangelho começa a ficar formal demais. Aí dentro da reforma surge um grupo, com vontade, meu querido, surge um grupo dentro da reforma que, dentro daquela época, que diz, não, o negócio não é só esse negócio de universidade, o negócio é sentir, o negócio é fazer, o evangelho é o viver também, é o sentir, somente o amor ao próximo. Aí surge a corrente conhecida como pietismo.
o movimento da piedade, com 4 expoentes. E eles iam mais para o lado do sentir. No lado de muitas pesquisas, eles estudavam a Bíblia de forma informal, não como acontecia nas universidades luteranas, universidades calvinistas. Mas eles estudavam a Bíblia, mas eles queriam sentir, eles queriam poder. Assim. Tanto é que as igrejas pentecostais derivam desse ramo, né? Igreja Nazareno, Assembleia, depois a Igreja de Deus em Cristo, Estados Unidos, as Batistas Renovadas, Quadrangular, derivam desse movimento do pietismo. Depois vocês pesquisem sobre o pietismo, que surgiu dentro desse período de reforma, lá em 1700, contrapondo aquele formalismo, né, acadêmico que estava acontecendo. Por isso que ressurge esses 2 pontos aqui, né? Restauram lá as ideias de Tomás de Aquino e o lado espiritual também. Isso tudo por conta de um evento histórico, né, que foi o Iluminismo. Né? Isso colocando já a partir da Reforma Protestante, tá? Nós já vamos chegar nos slides lá. Ó, mística e tomística. A filosofia grega ameaçou toda a estrutura do cristianismo. Então, aquelas argumentações filosóficas lá no 2º século, então ela no final do 1º século, né, ali ela já teve um impacto dentro da igreja. Até Paulo fala, né, para nós não tomar cuidado com as filosofias vãs. E João enfrentará esses expoentes, né, dessas argumentações filosóficas. Tá? Inclusive, alguns já estavam dizendo que Cristo começou a revelar-se, né, até os apóstolos em parte, mas agora eles tinham a verdadeira revelação. Ou seja, agora eles tinham a revelação completa, que era o grupo dos gnósticos. Talvez você já ouviu falar do gnosticismo, que era uma corrente filosófica. Essas pessoas, elas ouviram a mensagem do Evangelho e disseram que a salvação agora não é por Cristo, a salvação é pelo autoconhecimento. Você tem que buscar conhecimento e você vai chegar a ter a salvação. Isso aí foi muito expandido também lá para o Oriente, porque é uma visão oriental, né? Dentro do budismo tem isso, dentro do hinduísmo tem isso. Isso é uma corrente filosófica, surge ali no mundo grego, que a partir da gnose, que é o conhecimento, por isso que gnóstico, você teria uma revelação superior e alcançaria a salvação, desmerecendo, né, o sacrifício de Cristo. Então, João combaterá esse grupo. Inclusive, esse grupo estava dizendo que Jesus não veio em carne. Por que esse grupo estava dizendo que Jesus não veio em carne? Porque, segundo uma linha filosófica grega, a carne é matéria, essa matéria é corrompida. Então, a matéria é corrompida, a matéria é má em si. Essa matéria sendo má, como que Deus tornaria carne, né? Então, eles estavam ensinando que Jesus tinha uma aparência humana, mas que uma aparência de homem, mas que ele não era em carne, né? Ele tinha um corpo especial. Ele não veio com semente de homem do pecado, ele veio com semente de Deus, sem pecado. Sem pecado, exatamente. Sem corrupção, ele não viu a corrupção em nenhum momento. Mas ele era um homem pleno, certo? E aí João vai escrever exatamente isso. Aquele espírito, que ele está falando de espírito, não é literal, é ensinamento. Que não diz que Jesus veio em carne, esse espírito não procede de Deus. Aí acontece nas igrejas as pessoas expulsando, né, expulsando demônios, depois perguntando, fala que Jesus veio em carne. A pessoa, todo mundo olhando para ela, o outro ameaçando, ela vai dizer, Jesus veio em carne, sim. E tem pessoa que está bêbada, né, está bêbada, estão querendo expulsar ali, e depois fica, fala que Jesus veio em carne, porque se não dizer que Jesus veio em carne, não é de Deus, né? Entende errado a escritura, né? Então, João não estava dizendo isso. João não estava fazendo vamos usar o termo, João não estava fazendo um exorcismo naquele momento, né? Jesus estava ensinando que aqueles que não professam que Jesus veio em carne, porque ele disse, eu toquei, eu vi, eu estive com ele, tá? Eu deitei no peito dele, eu sei o que eu estou falando.
Correu sangue. Até nos escritos aramaicos frisa muito essa palavra. Este que vos é testemunha, fiel, nos escritos aramaicos do Evangelho de João, fala, este que está escrevendo testemunhou todas essas coisas. É testemunha, viu? Então, e esse grupo já estava dizendo que Jesus não veio em carne. Aí, por isso que aqui, a filosofia grega ameaçou a estrutura do cristianismo. E eles tiveram que buscar dentro, alguns pais, que são chamados pais da igreja, tiveram que buscar dentro da filosofia grega argumentação para poder combater, para que o evangelho não se tornasse uma religião folclórica. Porque religião estava muito na época, né? Tinha muitas religiões, muitas expressões religiosas. E aí que começaram a estudar, aí, principalmente os ensinos de Platão, né? Então a base teológica, da teologia inicial, foi algumas argumentações de Platão. Depois, com o tempo de Agostinho, vai para o pensamento aristotélico, né? Por isso que a Igreja Católica hoje até diz, eu ouvi de padre isso, né? Você estudando Aristóteles, estudando Agostinho, você se tornará um bom católico, né? Porque a base teológica está entre esses dois filósofos, né? Um filósofo propriamente dito e outro teólogo, mas também foi um grande filósofo, né? Foi Agostinho, né? Tá certo? As doutrinas passaram a ser examinadas à luz da razão e da lógica. Com Tomás de Aquino, no século XII, ressurge a teologia especulativa, mas com outras vestes. A influência, e depois do século XVIII, ressurge novamente com outra roupagem, né? Vamos colocar esse termo. Os reformadores apegaram-se às escrituras sagradas e trouxeram a lume os grandes fundamentos da fé cristã, como a autoridade suprema da Bíblia, a justificação pela fé, o verdadeiro significado dos sacramentos, o sacerdócio universal dos crentes. As divisas protestantes tornaram-se célebres. Os 5 sola, né? Solus Christus, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia e soli Deo Gloria. Então, essa se tornou a máxima da Reforma Protestante. E uma frase que resume aí a Reforma Protestante é a justificação pela fé. Então essa é a base, né? Porque enquanto ensinava-se que a justificação viria através de indulgências, através de obras, então com Lutero nós vamos aprender essa parte, né? Da justificação pela fé. O justo viverá. Ele é impactado pelo livro de Romanos, né? Que mostra isso. O justo viverá pela fé. Aí temos a reação católica para tentar barrar a expansão da reforma. E por que a reforma teve tanta ênfase assim? Claro que nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas uma das questões é a questão econômica, a questão política. Lembra que eu falei que a gente tem que sempre olhar por diferentes prismas? Até então, eu tenho certeza que você sempre olhou a Reforma Protestante com um olhar espiritual, né? Não, foi de Deus, né? A igreja tornou mais bíblica, mais cristocêntrica, deixou muitas práticas que criaram ao longo do tempo, que é antibíblicas. Esse é o lado que a gente sempre olha. E ele é válido. Mas também houve a questão política, a questão econômica, né? Das pessoas não quererem mais a dependência do Papa, né? Estarem oprimidos com aquela dependência de tudo. Papa, ele controlava a economia, controlava os reis, tinha reis já não querendo mais esse controle. Isso vai acontecer lá na Grande Tribulação, né? Primeiro, os 3 anos e meio da Grande Tribulação, um líder religioso vai ser o comandante tanto da área religiosa quanto da área econômica, né? E ele estará junto com o líder político que nós chamamos de anticristo. Os 3 primeiros anos e meio vai voltar a ser como era nesse período aí, onde o líder religioso controlava a economia e controlava o poder religioso, que é o que acontecia aqui
período antes da Reforma. Tá? Então a Igreja Católica, ao ver-se ameaçada, organizou a sua contra-reforma, principalmente através da convocação do Concílio de Trento, que se reuniu durante 18 anos, entre 1545 a 63. Nesse célebre concílio, ficaram confirmados pela Igreja Católica todos os dogmas anteriores aceitos. A tradição foi considerada de valor igual ao da Bíblia. E ainda juntaram-se ao cânon do Antigo Testamento os livros aditamentos apócrifos. Então observa um ponto interessante aqui, ó. Essa questão da tradição, ela é muito forte dentro de meios evangélicos também. Por exemplo, tem igrejas que eles preferem ficar na tradição, que é uma tradição de homem, do que ir para a Bíblia. Mesmo você mostrando ali, ó, não, mas a Bíblia não fala isso. Eles preferem, não, mas nós sempre acreditamos, sempre. Então, isso é uma herança católica que nós temos dentro do evangelicalismo, né? Dentro do evangelho, certo? Outra herança católica que nós temos é muitas bases doutrinárias. Dogmas, né? A dogmática surge dentro do catolicismo, depois vai para a sistemática. Por quê? Como eu falei, Lutero, ele está envolvido dentro da reforma, só que muito do seu pensamento é católico. E muitos dos seus escritos vão ser católicos, vão ser com essa análise. Compreenderam? Então, muitas das nossas bases doutrinárias ainda é do catolicismo. Quando você vai para a Bíblia, quando eu falo doutrinária, no sentido de teologia sistemática ali, muitas das formulações da teologia sistemática são dos concílios ecumênicos, né? Os concílios de Niceia, os concílios que foram, não foi concílio pela igreja cristã, foi concílio por questões por causa do Constantino, que não queria perder o seu poder, e ele unia os bispos, porque existia duas escolas teológicas muito fortes naquele período. A escola de Antioquia, os antioquenos, e os alexandrinos, a escola de Alexandria. Essas eram as duas escolas mais fortes. E às vezes um bispo diferia no pensamento do outro. E eles passavam a ensinar. E isso causava o quê? Divisão no pensamento. Aí o que Constantino, sendo um líder fora do comum, o que ele fazia quando estava muito dividido? Para não perder o poder, não ter um cisma, né, uma divisão, vamos reunir aí, vamos acertar os negócios aí. Vamos ajeitar, vamos ver, vamos chegar a um consenso. Aí que surgem muitos concílios, né, para alinhar os pensamentos, mas por um viés político, e não, muitas vezes, um viés querendo observar as escrituras. Vamos ver o que a escritura... Não, era totalmente político. Tanto é que a chamada, isso aqui que eu vou falar agora é polêmico, a chamada ortodoxia, como eu falei lá no começo, lá, que o povo era era menos civilizado, porque eles viviam em um ambiente de guerra, onde a guerra era comum. Se você chegasse para um israelita e mandasse ele marchar para a guerra lá, você acha que ele ia dizer, não, mas isso é imoral? Isso eu não posso fazer? Eles não iam dizer isso. Porque o próprio Deus mandava eles marcharem muitas vezes para a guerra. Às vezes não era para eles ir para a guerra e eles queriam fazer guerra. Então, se observa, nós temos que olhar a partir da cultura, eu não posso olhar a partir do século XXI e colocar o meu pensamento lá no século I. Então, para eles viviam nesse ambiente de guerra. Não tinha um grupo dentro do judaísmo que eles eram preparados na arte, eles treinavam, eles estavam preparando-se fisicamente porque eles queriam derrubar Roma. Isso. Não, mas no tempo de Cristo tinha os zelotes. Os zelotes é um grupo que se preparava em todas as artes de guerra ali, porque eles queriam destituir Roma. Eles queriam ir para a guerra. Eles queriam tirar Roma do poder. Tanto é que quando Jesus veio, uma das coisas que alguns não aceitaram a Jesus é porque ele não veio
estabelecer um reino físico. Aí tem um grupo lá no ano 135 que vai surgir com Simão, vai ser apoiado pelo Rabi Akiva, dentro do judaísmo isso. Vai ser apoiado pelo Rabi Akiva, um dos grandes formuladores do judaísmo atual, né, que compilou muitos escritos judaicos. Vai surgir um camarada que ele é conhecido como Shimon Bar Kokhba, né? Que é Simão, filho da estrela. Né? Na verdade, ele vai ser nomeado por Akiva como Simão, filho da estrela. E, declaradamente, no ano 132, ele foi declarado como sendo o Messias. Né? Entenderam que ele era o Messias, porque ele criou revoltas. Pesquise sobre isso, Simão Bar Kokhba, Simão, filho da estrela. Só que no ano 135 ele morre. Roma mata ele. Ele não conseguiu. Mas para os judeus da época, ele conseguiu criar uma reforma ali, uma revolta, que muitos foram para a guerra, mataram muitos romanos, mas Roma era muito poderosa, matou ele. Então observa que esse ambiente de guerra para eles não era como nós vemos hoje, né? Era comum. Então a ortodoxia foi criada à base de brigas, né? E brigas literais, né? Não é só brigas de argumento, né? Hoje nós temos isso, né? De argumentar, mas eles não. Muitos dos que pensavam, né? Inclusive muitos que pensavam ortodoxamente, que seria o pensamento correto, eles foram perseguidos por um tempo. Por exemplo, houve um camarada que, uma época, teve um imperador que era a favor das ideias de Ário, o chamado arianismo. Que é Ário, um dos pensamentos de Ário foi um herege, vamos colocar nesse sentido, e das análises dele é que Cristo não é Deus. Né? Hoje o arianismo está com uma nova roupagem aí, né? Os TJs, né? Os TJs têm base no arianismo. E houve um camarada que ele não concordava com Ário. E nesse período o imperador era a favor de Ário. E era o período que estavam escrevendo a tradução para o latim, a chamada Vulgata. E o camarada que concordava com... Porque a Vulgata foi um escrito pedido pelo imperador, né, para traduzir. Então tudo que tem um viés, né, tem um viés político, vai ser escrito dentro daquele viés. Não importa se é verdade ou não, né? Vai ter esse viés. Então, esse camarada, se eu te falar o nome desse camarada, você vai ficar espantado. Depois você pesquisa aí. A Vulgata não era todos os livros da Torá. É o Antigo Testamento inteiro ali, Tanar, né? Qual que eram os 5 primeiros livros? Que também Pentateuco. É Torá, isso é Torá. É de Gênesis a Deuteronômio. Aí o Antigo Testamento todo é Tanar, que é o acrônimo ou acróstico de Torá, Nevim, Ketuvim, que é as 3 divisões da Bíblia hebraica. Instrução, lei, profetas e escritos. O próprio Jesus usa isso, né? Em Lucas 22, 24, 22 mais ou menos, ou 44, alguma coisa assim. Convinha que cumprisse tudo o que estava acerca de mim na lei, nos profetas e nos salmos. Salmos encabeça o livro dos escritos, por isso que é colocado como primeiro ali, mas é todos os escritos. Então o nome desse bispo que não acreditava no pensamento de Ário, que não concordava com Ário, que era contra, e que foi inclusive perseguido, se chamava Bispo Lúcifer. Já ouviu falar do Bispo Lúcifer? Acho que alguns nunca ouviram, né? Bispo Lúcifer de Cagliari. Coloca aí esse nome, Lúcifer de Cagliari. Existe até uma igreja na Itália dedicada a ele. Foi canonizado. Então o nome Lúcifer, até o século IV, ele não era demoníaco, assim, não era pejorativo.
Ele era um nome comum. O que acontece? Quando estavam fazendo, e Lúcifer ele não acreditava no que Ario pregava, dizendo que Jesus não era Deus. Ele acreditava justamente ao contrário. Como que é o nome? Lúcifer de Cagliari. Cagliari. Cagliari, que é uma cidade na Itália. É com GH, Cagli? Isso. Aí o que acontece? Quando apareceu a palavra lá, por exemplo, quando apareceu a palavra estrela da manhã, para traduzir pro latim, ele escreveu estrela da manhã. Agora, quando essa palavra apareceu dando o sentido do mal, dando um sentido negativo, que é lá em Ezequiel 28, filho da alva, o que ele escreve? Lúcifer. Escreve Lúcifer. Nas outras que representa filho da alva ou estrela da manhã, ele escreve as palavras, por exemplo, que a Bíblia fala que Cristo era a estrela da manhã. Ele escreve as palavras referentes estrela da manhã. A vez que aparece que é um sentido que dá a entender que é um ser maligno, vamos dizer assim, um ser que deixou de estar com Deus, ele escreveu o nome do camarada. De sorte que você não vai encontrar nenhuma Bíblia, quer seja hebraica, quer seja grega, quer seja português, inglês, o nome Lúcifer. Mas se você pegar uma Bíblia latina, um latim, você vai ter lá só ali o nome Lúcifer. Porque foi uma forma dele perseguir. Aí você observa como a própria Escritura, infelizmente, por viés de alguma influência teológica de pensamento, ela foi alterada pelos seus tradutores. Pelos tradutores, não o original, mas pelos tradutores. Então ali ele colocou Lúcifer. Aí a partir do século IV, Lúcifer toma esse sentido, esse nome Lúcifer toma esse sentido pejorativo, né? De um ser maligno. Mas quase não falam desse bispo, né? Eu aprendi isso com o judeu, né? Aprendi isso com o judeu, que o judeu vai muito na questão da raiz da palavra, no sentido da palavra. Aí ele me explicou isso. E eu fui pesquisar. Por isso que eu estou falando para vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então você concordava com Lúcifer. Ou melhor, você concorda, né? Com Lúcifer, né? Porque eu acredito que você tem esse pensamento, que Jesus, ele é Deus, né? E Jesus, ele é divino. Então Lúcifer também pensava assim. É estranho falar, né? Lúcifer, né? O bispo Lúcifer. Por quê? Eu nem penso que Cristo é Deus. Ele conhece, né? Ele conhece, né? A divindade. Então esse nome Lúcifer foi atribuído ao diabo a partir do século IV. Não existe nas escrituras. Não existe nas escrituras hebraicas, nas escrituras gregas, este nome para ele. Certo? Até porque não é um nome... Todos os anjos têm um nome hebraico, né? Que nós conhecemos. Mihael, Gabriel. Né? Aí dentro da cultura hebraica tem Uriel, tem Salatiel. Agora parece um Lúcifer, né? Que é totalmente... Tanto é que Lúcifer, né? No hebraico, Satanael, alguma coisa, Satanael. Satana no aramaico. Tem nada a ver com Lúcifer. Certo? Só vai encontrar isso aí no latim. Tá? Por causa de uma briga teológica. Você vê como que são as coisas, né? Coisa de homem, né? Exatamente. O birra, né? Ó, vítima dos confrontos entre a igreja e as novas ideias. A posição medievalista da Igreja Católica nos primeiros séculos da Idade Moderna, em relação ao desenvolvimento da cultura, trouxe males sem conta a ela mesma. Porque à medida em que a ciência começou a provar absurdos condenados pela religião, essa começou a ser contestada. Então esse é das batalhas para o século XVIII, né? Que vai surgir o iluminismo. Que o mundo vai deixar aquele pensamento teocêntrico para o antropocêntrico, né? Vai surgir o antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Justamente porque a igreja começou a dar algumas declarações que cientificamente começaram a provar ao contrário, né? Por exemplo, que agora alguns bocó estão até retomando o debate, né? A igreja diz que a Terra era quadrada, né? A Terra era plana, né? E hoje estão retornando esse debate aí, bocó, né?
Até o Sol é... O Sol, ele né? O Sol, tudo que viu, tudo é esférico, né? Agora só a Terra é quadrada, né? Só a Terra é plana, né? Então essa ideia aí, a ciência começou a provar o contrário, algumas coisas, teve um grande debate. E aí surge essa linha contemporânea que nós vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, não sei que horas que dá para continuar um pouquinho mais. Aí surge a contemporânea e surge a filosófica. A contemporânea que vai estar embasada na filosófica. Aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês que é bem interessante. A atuação nociva do liberalismo nesse período. Então, o liberalismo teológico, uma tendência de ajudar o cristianismo aos conceitos da alta crítica da ciência e das filosofias modernas. Essa apresenta-se sob diversos outros títulos, como modernismo, racionalismo, nova teologia. Alta crítica, nome dado aos estudos críticos da Bíblia. Sua abordagem trata a Bíblia como literatura, utilizando dos aparato crítico, normalmente aplicado aos textos literários semelhantes. Então, a autocrítica está ligada à datação dos manuscritos. Então, datações, como que é as datações, se um manuscrito é original ou não, se é real ou não. Por exemplo, se a escrita condiz com o tempo datado ali, então isso é alta crítica. Que hoje nós temos essa linha hoje, o texto crítico e o texto recebido, né? Em contraste com temos a baixa crítica, que o foco está nos autores dos textos bíblicos, seu processo de formação editorial, sua transmissão histórica e contexto de formação denominado. Algo muito importante aqui, por que surge essa alta crítica dentro desse período? Porque se encontraram muitos manuscritos, passaram a estudar muitos manuscritos, e um manuscrito diferia do outro. Questão de datação, questão de época, questão daquilo que está contido, e isso fez com que, o que aconteceu? Fez com que muitos desacreditassem na veracidade das escrituras. E beirou aí muitos, por isso que surgiu aí muitos da linha do ateísmo, né? Porque foi nesse período do iluminismo que o ateísmo vai ser crescente. Porque passaram a descobrir muitos documentos com muitas variantes, e um não batia com o outro, e como dizer que isso é a verdade, sendo que um não bate com o outro? Aí eu vou te mostrar algo que é bem interessante. Você imagina, aqui acho que nós na nossa infância nós brincávamos, né? Hoje as crianças não brincam, né? Elas estão mais tecnologizadas. Mas eu acredito que muitos brincaram de telefone sem fio. Aliás, com fio. Não, mas aquela brincadeira telefone sem fio, que você fala uma coisa, termina com outra tão diferente, né? E o que acontecia? Quanto mais pessoas... Mais errado isso aí, original. Lembrou da brincadeira agora, né? Não tem. É telefone sem fio. Saía mais. Agora, eu vou falar, né? Não tem aqui, senão eu ia colocar ali. Agora imagine se você fosse brincar desse telefone sem fio com 400 mil pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram encontradas no Novo Testamento, isso no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento não difere. O Antigo Testamento, não existe original, tá? A gente fala original no sentido de língua original, mas não existe. Não existe o livro escrito por Moisés, que são chamados autógrafos, não existe, porque o tempo não permitiria. Como que hoje, com maior tecnologia que seja, se você manusear bem tua Bíblia ali, ela não dura. Isso impresso, né? Ela não dura, não vai durar milênios, certo? Então isso é impossível ter o original de algum escritor bíblico. Então os autógrafos não existem. O que existe é os apógrafos, né? Que seriam os escritos copiados, né? Dos originais.
Só que tem uma coisa bem interessante, a cultura oriental, eles entendem escritos sagrados como inalterável. Até para se tornar um escriba, a pessoa tem que ter um alto grau de sabedoria. Ele começa um nível baixo e vai ampliando até ele ser considerado hábil para ser um escriba. E os escribas eram tidos como sábios, passaram a ser conhecidos como intérpretes da lei, ou intérpretes da palavra. Esdras era escriba. E há quem diga que ele compilou todo o Antigo Testamento, né? Que ele foi um hábil escriba, diz a Bíblia. Então, o pensamento oriental e o pensamento judaico dentro desse conceito de escritos sagrados, o que eles pensam? Eles pensam que se você alterar uma letra, você faz com que o mundo inteiro tropece ou caia. Então o escriba ele era ensinado que se ele alterasse uma letrazinha, ele estaria mudando a história do universo. Então ele era ensinado a ter um zelo muito grande. Tanto é que eles, quando eles escreviam, como caracteres e somente consoantes, então era fácil de contar. Então um escriba pegava lá uma parte do rolo, ele escrevia, ele era ditado e depois ele era conferido e contavam as letras. Se o manuscrito original ele tinha lá 50 letras, por exemplo, naquele papiro, aquele pedaço de papel, que depois eles iam colar formando o rolo, né? Se tivesse 50 letras e a cópia tivesse 49 ou 51, que não desse mais para acrescentar, se 49 é só ver qual faltou, né? Mas digamos, se tiver 51 ou se tiver alguma alteração, eles inutilizavam todo aquele papiro. Então eles não davam sequência. Então eram feitas revisões, eram feitas diversas formas. E o que acontece no pensamento judaico? Eles não deixavam um texto sagrado envelhecer. Eles não deixavam chegar ao ponto de envelhecer ou jogar fora, porque escrito sagrado para eles não pode ser pisado pelos homens. Então o que eles faziam? Antes daquele texto ficar velho e não dar para ler mais, eles faziam cópias. E com o papiro antigo, com o texto antigo, eles tinham duas formas de atuar. Ou eles queimavam, que era uma oferta para Deus, eles entendiam assim, ou eles enterravam em um cerimonial. Então por isso que foram descobertos aí no Mar Morto, né, os rolos do Mar Morto, enterrados, enrolados. Por quê? Os essênios fizeram dessa forma, eles não queimaram, mas enrolaram e guardaram. E foi encontrado alguns aramaicos também do Novo Testamento, que conseguiram aí datar, alguns é datado dos 100 e pouco, ou 300 e pouco. Por quê? Porque essa é uma das cópias mais antigas que tem, né? Ou é 100 e pouco, ou 344, o que eles dizem. E por que não tem dos apóstolos ali? Por que não tem num período mais antigo? Justamente por causa dessa cultura que eles têm, de queimar aquele rolo ou enterrar, certo? Já o pensamento ocidental não tem isso. Sabe qual que é o texto mais antigo que se tem no Novo Testamento? O fragmento mais antigo? É um texto de João, metade de um versículo, que é datado de 170, se não me engano, 100 e pouco. Porque o povo ocidental não tem esse mesmo zelo que o oriental tinha pelo texto sagrado. Então eles escreviam, e quando eles faziam cópia, às vezes eles acrescentavam um pensamento, às vezes eles tiravam. Você vê a própria ideia que eu falei ali o próprio, posteriormente, né? O próprio Jerônimo. Ele colocou o nome Lúcifer ali, porque o ocidental para ele não tem esse problema. Por isso que tem muitas variantes, existem 400 mil variantes do Novo Testamento. Isso tem um lado bom, acho que na aula passada eu falei isso também, e tem um lado ruim. O lado bom é o quê? Que nós entendemos que a Escritura é uma verdade. Ninguém pode dizer,
isso é uma mentira, inventaram, isso daí vocês estão criando. Não, está lá, temos muitas evidências, né? Muitos textos gregos. Porém, muitos erros, muitas variantes, um texto não concorda com o outro, um texto discorda do outro. Por quê? Porque o povo ocidental não tem esse mesmo zelo do povo oriental. Agora, os aramaicos do Novo Testamento, pesquise um pouco sobre as origens aramaicas do Novo Testamento. Os aramaicos só têm duas alterações. Por exemplo, enquanto uns escritos dizem assim, e ele falou, outros dizem, e Yeshua falou. Muda o sentido? Não muda, porque ali está falando se referindo a Jesus. Só tem uma diferença teológica entre os escritos dos nestorianos. Inclusive os nestorianos foram tidos como herege pela Igreja Católica, porque eles não acreditavam que Maria era mãe de Deus. Eles explicavam lá as duas naturezas de Cristo de forma meio diferente da que nós estamos acostumados. Mas já a Igreja Católica explicava uma natureza, que ele é divino, humano, mas no sentido do quê? Que Maria tornando-se mãe de Deus. Então, não pode ser mãe de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Começa por aí. Exatamente. Quando a gente fala Deus, a gente automaticamente estamos falando, referindo-se ao Pai, Filho e Espírito Santo. Boa explanação. Mas os católicos, os concílios, né, católicos, eles condenaram os nestorianos a serem hereges, justamente porque esses nestorianos eram judeus que acreditavam em Jesus. E eles passaram a ensinar que Jesus não é, ou melhor, que Maria não é mãe de Deus. Impossível, né? Ser mãe de Deus. E aí já a católica, para criar esse erro, que eles criaram essa doutrina, esse erro, expulsaram esses camaradas. Então muitos foram condenados herege pelo catolicismo, e nós às vezes olhamos teologicamente esse título e atribuímos esse título sem conhecer a história. Eles foram responsáveis por produzir muitos textos do Novo Testamento em aramaico. E só existe duas diferenças. Dois textos diferentes entre os escritos dos nestorianos e os escritos dos jacobitas, os chamados jacobitas, que é referente, que influencia teologicamente. Um está em Atos 20 e 28, que os nestorianos, eles dizem que Jesus entregou-se, né? Está lá que Jesus provou a morte, e os jacobitas, eles colocam que Deus provou a morte. E em Hebreus 2,9 da mesma forma. Eles colocam, ao invés de colocar Cristo, o nestoriano coloca um Cristo, os jacobitas colocam um Deus, a palavra Elohim. Tá? Então isso influencia teologicamente, né? Porque eles estão dizendo que Deus deu o seu sangue, mas nós sabemos que é Jesus. Mas se você analisar que Jesus é Deus, então não está errado, né? Mas na visão dos judeus, né, dos judeus messiânicos, isso muda teologicamente, porque os judeus messiânicos não acreditam em Jesus como Deus. Eles acreditam em Jesus como Messias, como Salvador, mas não atribuindo divindade a Jesus. Tá certo? Os homens e o Jesus dele. É 100% homem e 100%... Plenamente, né? Plenamente divino e humano, né? Então nós temos isso por quê? Nós nascemos com a natureza humana, certo? Herdamos a natureza divina a partir do Espírito Santo. Jesus veio com a natureza divina e herdou a natureza humana através da concepção. Então essa é a diferença, esse é o contexto bíblico. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês, por isso que surgiu esses muitos debates, porque no texto grego existem muitas variantes, muitos erros. Porque o escriba, o que fazia as cópias, os copistas, escribas e tradutores, eles colocavam seus pensamentos também. Se você pegar traduções antigas do João Ferreira de Almeida, você vai ver que tem muitas coisas que ele colocou seu pensamento. Por quê? Ele não entendeu muito bem o texto dentro daquele contexto e ele coloca acréscimos. Coloca daí entre colchetes, né, ou entre parênteses. Tem até Bíblias antigas que tem isso ainda. Algumas já tiraram. Que não está naquele manuscrito, foi acrescentado. Foi acrescentado. Então tem muito disso aí.
Isso para alguns vão dizer, não, mas isso a Bíblia não... Né? Tem gente que diz, não, mas a Bíblia não tem erro. De fato, a Bíblia não tem erro, a palavra é inspirada por Deus, não tem erro. Os originais são isentos de erro. Mas as traduções, elas podem conter erro. Então eu creio na infalível, inerrante, inspirada palavra de Deus. Essa é a minha base. Mas as traduções tem algumas... Exatamente, tem os viés, hein? Às vezes tem os viés político, econômico. Por exemplo, um outro exemplo. Jacó lá no Antigo Testamento é Jacó nos textos gregos. Mas para o inglês aqui, para nós, o Jacó virou Tiago no Novo Testamento. Toda vez que apareceu Jacó no Novo Testamento, colocaram Tiago. Por quê? Quando que surge isso? Com a versão inglesa do rei Tiago, ou chamado King James. Então vai aparecer. Inclusive eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês. Eu recortei traduções antigas do João Ferreira de Almeida, que ele coloca lá, Epístola de Tiago. Daí no primeiro versículo, e Jacó, Yaakov, né? Seria Yaakov no hebraico, né? Eu traduzi para Jacó. E Jacó, servo de Yeshua, servo de Jesus. Mas a Epístola de Tiago embaixo está colocando Jacó. Por quê? Se você pegar manuscritos aramaico, pegar o hebraico, não existe o nome Tiago, existe Yaakov. Então, Yaakov, Jesus teve discípulos chamados Yaakov, o irmão de Jesus era Yaakov, certo? Tiago era Yaakov também? Todos os Tiago. Um Tiago, porque não existe o livro de Tiago, mas nem um Tiago então existe. Nenhum Tiago existe. Foi trocado como uma homenagem ao rei Tiago, né? Foi acrescentado. Depois eu vou colocar, porque eu dei essa aula na IBD. Vou colocar para vocês ali. Tá certo? Vou passar para vocês o livro de Yaakov, que é o livro de Tiago, é o mesmo. Só que o nome dele é Yaakov. Então, não existe Isabel, não foi mãe de João Batista, tá? O nome de Isabel, na verdade, foi dado nas versões portuguesas, né? O certo é Elizabeth, tá? Mais correto, Elizabeth. Então, os tradutores foram acrescentando o pensamento, alguns foram tirando, foram mudando alguma coisinha. Agora, os escritos mais originais, que são os hebraicos, o aramaico, né? O grego é uma tradução do aramaico. Alguns dizem o contrário, mas na realidade... Por quê? Os judeus, os primeiros crentes, vamos terminar já, né, essa primeira parte. Os primeiros crentes foram judeus, certo? Paulo fala, primeiro do judeu, depois do gentil. O judeu só entende livro sagrado se estiver escrito em hebraico e aramaico. Porque tanto o hebraico quanto o aramaico são línguas sagradas para ele. Lashon, HaKodesh, né? Língua santa, língua sagrada. Porque o aramaico também tem na Torá, tem a palavra aramaica, tem nos profetas e tem nos escritos. Então, para ele, os targums, os escritos rabínicos, todos escritos em aramaico. Então, isso é muito importante nós notarmos, certo? O Novo Testamento também foi escrito em aramaico. Vamos lá para o café?